Vamos começar com o número 1. Entendendo a oferta e a demanda. Então estamos olhando para um gráfico de velas aqui. Mas se estamos olhando para um gráfico de velas, gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de pontos e figuras, gráfico de volume, seja lá o que for. Não importa, ok, então o que estamos focando é na atividade do preço. Onde o preço está sendo negociado e, quase mais importante, onde o preço não está sendo negociado. Explicarei isso em alguns minutos. Mas como eu identifico? Você sabe onde essas ordens estão? Observando a ação do preço e apenas a ação do preço. Que é o tema, obviamente, do que todo mundo está falando hoje na FX Street. O número da patente aqui. Mostrarei isso novamente no final. Ok, tudo bem. Então observe que o preço está sendo negociado lateralmente aqui no gráfico. A oferta e a demanda parecem estar em desequilíbrio. A verdade é que, nos bastidores, não é uma equação balanceada. É uma equação desbalanceada que leva um certo tempo para se desenrolar. Uma vez que os preços caem deste nível, ok, agora quando os preços caem deste nível, entenda que não estamos tentando prever esse declínio no preço e não estamos tentando ganhar dinheiro quando os preços caem lá. Em vez disso, deixamos acontecer porque isso nos dá todas as informações de que precisamos sobre este nível aqui em cima quando os preços caem desse nível. Entendemos que isso acontece porque a oferta excede a demanda aqui em cima. Como isso se parece nos bastidores? Certo. O fluxo de ordens que realmente está criando esta imagem é que você sabe aqui quando os preços caem. Sua última ordem de compra é preenchida e você tem uma quantidade significativa de ordens de venda não preenchidas restantes a qualquer momento que, se isso aconteça, o preço vai cair. Tem que cair então a mais alguns pequenos detalhes do que isso. Chegaremos em alguns minutos com intensificadores de probabilidades. Mas uma vez que identificamos um nível de preço onde a oferta excede muito a demanda com base em nossas regras, nós WRA duas linhas em torno deste nível muito baseado em regras. Tudo o que fazemos com a academia de negociação online é muito baseado em RU. Temos duas linhas em torno deste nível e carregamos este nível para frente, criando esta zona de oferta ou zona de venda em outras palavras. Para a oferta, preços de varejo na parte inferior. Os preços estão sendo negociados lateralmente, de repente há uma forte alta no preço. Uma vez que essa alta acontece, agora sabemos onde estão os verdadeiros compradores dispostos neste mercado. Estamos objetivamente, a demanda excede a oferta. Ok, então, novamente, com base em nossas regras muito específicas, envolvemos duas linhas em torno deste nível e carregamos este leve para frente, criando essa zona de demanda ou zona de compra. Outra palavra para demanda. Preços de atacado, ok, então estamos apenas começando com isso. Vamos continuar, então começamos a aprender a identificar a demanda ou os preços de atacado, a oferta ou os preços de varejo em um mercado. Vamos passar para a etapa número 2. Entendendo quem está do outro lado da sua negociação. Ok, fiz uma negociação esta manhã no DAX e vou mostrá-la a você em apenas alguns minutos. Vamos revisá-la e vamos mergulhar em alguns intensificadores de probabilidades com ela. Mas acredite em mim, quando vendi a descoberto, sabíamos exatamente para quem estávamos vendendo. Agora não sabíamos o nome ou endereço dessa pessoa. Ou você sabe o que ela gosta de comer ou algo assim. Mas posso lhe contar bastante sobre ela no que diz respeito à sua capacidade de comprar e vender lucrativamente em um mercado ok. Vamos focar especificamente nos compradores. Então, novamente, como eu disse no começo, isso me fascinou completamente em um pregão e foi isso que me fisgou no negócio. Foi incrível para mim que um grupo se saiu tão bem e o outro tão mal. Então eu me concentrei nas ações desses dois grupos e quando você vê o que está acontecendo. Uau, eles estão apenas comprando e vendendo um para o outro. Faz sentido, certo? Eles estão comprando e vendendo um para o outro. Então se focarmos aqui veremos que o varejo comete dois erros e eu vi isso bem rápido em um pregão e enquanto eu olhava os gráficos.
o trader de varejo comete dois erros. Os dois erros. Este comprador aqui. Se focarmos nos compradores aqui em cima, eles estão comprando depois de uma alta no preço. Um comprador e vendedor inteligente de qualquer coisa não faria isso. Eles não podem. Eles não seriam consistentemente lucrativos se fizessem o certo. Isso vai completamente contra as leis de oferta e demanda comprar depois de um rally de preço. Erro número 1. Erro número 2 é ainda pior. Não só eles estão fazendo isso, mas eles estão comprando direto em um nível de preço onde o gráfico já nos disse que a oferta excede a demanda. E toma essa atitude de novato tem mais probabilidade de perder. Então nós, em vez de ser esse comprador, queremos ser o vendedor. Os preços caem aqui. No fundo, se nos concentrarmos especificamente no vendedor, é o mesmo grupo de novatos traders cometendo esses mesmos dois erros aqui. Eles estão vendendo. Depois de uma queda no preço. Erro número 1. Eles estão vendendo em um nível de preço onde a demanda excede a oferta. Erro número 2. Em vez de ser se vendedor novato, queremos ser o comprador comprando especificamente aqui neste ponto de preço. Comprar aqui de acordo com nossas regras é o menor risco. O maior recompensa e maior probabilidade. Hora de comprar neste mercado aqui. Agora muitos de vocês leram livros de negociação e o que me fascinou novamente é que nos últimos 20 anos houve centenas de livros de negociação escritos e dezenas de milhões de conteúdo construído em páginas da internet na internet. E todas as páginas de negociação e educação e os sites. É simplesmente opressor para alguém que está apenas começando. Mas se você pensar em todas essas estratégias, você sabe todas essas estratégias e tudo mais. Você sabe que nada realmente mudou. Tudo se resume a onde as pessoas estão comprando e onde as pessoas estão vendendo. Certo? Então vamos falar sobre livros de negociação por um minuto. Os livros de negociação dizem para não comprar, ou vamos falar sobre análise convencional. Padrões de gráficos, indicadores, osciladores e toda essa análise técnica convencional diz para não comprar aqui nesta linha porque você não sabe se há algum comprador ainda. Espere pela confirmação do fechamento desta vela verde. Ok, espere pela confirmação desta vela verde. Mas se você esperar pela confirmação desta vela verde, que é a imagem que está na maioria dos livros, o que aconteceu agora com o seu risco? Ele subiu ou desceu? Ele subiu, e o que dizer da sua zona de recompensa ou lucro? E quanto à sua zona de recompensa ou lucro? Ele caiu? Na verdade, você cortou pela metade aqui. Então começamos a entender como identificar a demanda e a oferta. Também começamos a falar sobre como identificar quem está do outro lado da sua negociação e por que isso é tão importante. Esta é uma negociação que fiz esta manhã. Peguei aqui, ok? Isso é olhar para o DAX. Certo? Então, novamente, apenas uma negociação de renda de curto prazo. Negociação de renda de muito curto prazo. Ganhei um pouco mais de $1.000 com isso. Mas vamos dar uma olhada. Então, nem todo ponto de virada no mercado é uma zona de oferta ou demanda. E como determinamos quais são? Começarei a abordar isso em um minuto. Sim, saí bem rápido aqui. Explicarei isso em um minuto. Aqui em cima, os preços estavam sendo negociados. Lateralmente nós tínhamos um U. No que diz respeito aos prazos. Então, se você está fazendo essa negociação de curto prazo para obter renda, vi algumas perguntas sobre isso. Estamos olhando para nosso prazo muito pequeno. Então eu diria um gráfico de 1 minuto até um gráfico de 10 minutos se você for usar gráficos de base de tempo ou se estiver negociando. Você sabe, futuros, e você pode usar gráficos de volume. Eu usaria. Ou sugiro algo assim também.
Eu não acho que você precisa ir para um gráfico de menos de 60 minutos ou mesmo um gráfico de 4 horas. É basicamente o que vales e por mais alto hora diária e semanalmente isso seria para coisas de bem-estar de longo prazo. Mas aplicamos a estratégia. O nada muda com a estratégia em todos os mercados ou prazos. Sim, Walker, eu ficaria longe de qualquer análise técnica pela simples razão. Deixe-me entrar nisso por um minuto agora. Bem, metade do livro. Metade da escola técnica, metade do reserve os livros de análise técnica e quero dizer. Cada um deles, metade do livro é padrões gráficos e a outra metade são tipicamente indicadores e osciladores. Correto. Então, se você falar sobre, eu não sei, indicadores e osciladores. Primeiro qualquer um deles aqui é onde vendemos a descoberto para esta negociação. Bem aqui, bem onde o círculo está vendendo a descoberto. Bem aqui. Se eu adicionasse qualquer indicador ou oscilador a esta decisão de negociação aqui para vender a descoberto, eu estaria vendendo a descoberto aqui. Lembre-se de que, se você estiver usando indicadores, você quer esperar que eles lhe deem sinais de venda. O que significa que, como você sabe, as médias móveis precisam se cruzar e você sabe que os indicadores precisam cair. Há algum oscilador indicador que vai ficar baixo, caindo ou apontando para baixo, dando a você um sinal de venda no momento em que vendemos a descoberto para este TR. TR quer dizer, não. Não há nenhum, na verdade. Eles ainda estão apontando para cima aqui. Nada chega nem perto de lhe dar um sinal de venda. Os indicadores e osciladores atrasam o preço. Eles apenas farão o que o preço já fez, adicionando qualquer ferramenta ao seu processo de tomada de decisão que atrasa o preço por definição. O que você está fazendo é aumentar o risco e diminuir a recompensa. Ok, quantos indicadores e osciladores você acha que usamos em uma mesa de operações ou os bancos e fundos que estavam nos dando essas ordens? Você acha que eles disseram: não venda aqui, precisamos que o preço caia um pouco ou não compre aqui. Precisamos que o preço se recupere um pouco. Espere as médias móveis apontarem para cima. Não, eles riem dessas coisas. A outra metade do livro são padrões de gráficos. Certo? A outra metade do livro negocia ambos são padrões de gráficos e vai em frente e você nomeia seu nome. Nomeie seus favoritos. Quais são os seus padrões favoritos? Cabeça e ombros, topo, você sabe. Topos duplos, fundos duplos. C e alça, quais são alguns outros? Quer dizer, estou tentando listar todos os mais populares. Certo? Sim, tentando todos os tipos de coisas. Cunhãs, cabeça e SH, sim, qualquer um deles. Mas alguém me diga o que todos eles têm em comum no que diz respeito à entrada? Entrando na posição em qualquer um desses padrões de gráfico. Você poderia imaginar qual é o problema com a entrada. Por que você não vê ninguém no planeta ganhando a vida negociando esses padrões de gráfico? Se é isso que é tudo isso é o que está no livro não só sim. Então eles estão atrasados. Mas não só estão atrasados. Eles estão realmente atrasados. Eles fazem você comprar no topo e vender no fundo na maioria das vezes. Certo, pense no topo da cabeça e ombros. Você não está entrando onde as ordens de venda estão. O que está criando a cabeça e ombros em si? Certo, você não está vendendo quando o preço está alto. Por exemplo, para aquele decote. Mas então você espera. Você tem que esperar que os preços quebrem abaixo do decote e então venda. Isso faz sentido. Ok, então você está vendendo após uma grande queda no preço e está comprando após uma grande alta no preço com qualquer um dos padrões. S de gráfico por aí agora. Eu me lembro quando eu fui exposto a essas coisas pela primeira vez e a primeira vez que vi no livro eu pensei: uau, eu lembro que estava dizendo ao meu amigo Mark do pregão.
Eu disse que ele me mostrou e isso é depois de eu estar no pregão por um tempo. Eu disse, uau, isso é loucura. Quem faria isso? Ele diz. Bem, isso é o que todo mundo faz, eu fico tipo. Bem, isso é o oposto do que fazemos no pregão. Ele fica tipo, bem, você sabe de qualquer maneira. Então, ok, vamos nos concentrar aqui. Então na caixa amarela, o preço certo está sendo negociado. Aqui por um período muito curto de tempo e então cai. Certo, então o preço está sendo negociado nesta faixa de 9.880 a 9.885 por um período muito curto de tempo. Na verdade, está sendo negociado aqui por cerca de 5 minutos. Ok, este é um gráfico de 2 minutos. Então JP, vou explicar a você por que está fresco. Então, negociando aqui por cerca de 5 minutos, então não pode mais negociar lá. Tem que descer para este nível. De 9.000 80. Por que não pode mais negociar aqui? Por que tem que começar a negociar aqui nesta faixa? O que eu não quero mostrar a você aqui é que posso criar o nível perfeito de oferta e demanda. Construí-lo para você e mostrá-lo. Não quero mostrar apenas exemplos perfeitos agora. Eu concordo que este não é o exemplo perfeito. Mas quero ser sincero com você. Você sabe que isso é negociação de confiança. Alguns que você verá depois disso ontem. Anteontem, há alguns exemplos perfeitos lá. Mas você não acredita, você sabe. Você não quer que eu lhe mostre apenas exemplos perfeitos. Mais mas deixe-me guiá-lo por isso. Então certo, então, Jay. Então rejeitando o preço. Eu ouço isso muito, mas o que isso significa? O que exatamente isso significa? Leve para as ordens, ok, então tudo que você sabe por que o preço é rejeitado aqui? Ele pode ficar aqui por 5 minutos. É isso, então tem que começar a negociar aqui embaixo. Por que muita oferta? Alguém tem muito para vender aqui em cima e agora? Quando o preço começa, quando o preço cai para a área de 75 a 80. Quem estava vendendo em 80 a 85? Eles venderam tudo o que queriam vender. Todos os pedidos do lado da venda foram preenchidos lá em cima? Não, e sabemos disso de fato. Se eles estiverem certos. Por que se a oferta e a demanda fossem iguais ou desequilibradas aqui em cima? O preço não continuaria negociando lateralmente. Mas não poderia porque não estava equilibrado. Então muito pouco tempo aqui então o preço cai para esta faixa e então o que acontece nesta faixa depois vamos ver depois de 10 minutos de negociação que agora ele realmente começa a entrar em colapso. Por que isso de novo? Porque você ainda está em pontos de preço aqui onde a quantidade de oferta dispo. SAST é muito maior do que a quantidade de demanda disposta. Ok, tudo bem, obrigado Mike. Então você sabe Mike, me mande meio. Se você tiver alguma outra pergunta então definitivamente quero ter certeza de que você entendeu. Você sabe que você chega ao próximo nível no que diz respeito ao sucesso, mas estou feliz que esteja funcionando para você. Tudo bem, ok, então ele continua caindo e caindo e caindo e cai todo o caminho. Até aqui neste ponto de preço bem aqui onde eu estou apontando, então vamos continuar falando sobre a informação que sabemos ser verdadeira. Ok, a informação que sabemos ser verdadeira é que a oferta excede a demanda aqui em cima e o fato de que o preço veio todo o caminho de volta para aqui. O que isso diz sobre demanda ou ordens de compra? Me ajude aqui. Quando o preço está sendo negociado aqui embaixo, vamos chamar de 9.856,57. Quando o preço cai para aqui, o que isso nos diz sobre as ordens de compra? Acima desse preço a demanda, acima desse preço preenchida está tudo preenchido, certo? Tem que ser todo. Quero ter certeza de que todos entendam que, em outras palavras, quando o preço está em 9.856, você não pode ter um monte de ordens de compra não preenchidas em 9.870. Não é possível que todas sejam preenchidas. Elas seriam preenchidas instantaneamente. Ok? Mas o que sabemos sobre as ordens de compra abaixo de 9.856? Estou dizendo que, no ponto em que isso acontece, você sabe que o preço está virando aqui. Bem, eles ainda estão lá, na verdade.
Eles são ótimos. A demanda aqui é obviamente maior do que a oferta. Novamente, basta seguir as informações que sabemos ser verdadeiras pelo preço. Por você sabe, falando sobre a ação do preço. Então agora o preço começa a subir e está subindo e está subindo e está subindo. Ok, e continua subindo ok. Agora ele volta para 9.880. Ok? Então, novamente, o que sabemos neste ponto em 9.880? O que sabemos ser verdade? Sabemos uma série de coisas. Número 1. Alguém está comprando em 9.880 após uma grande alta no preço. Mais do que uma alta de 20 pontos no preço. É que uma jogada inteligente pode você será consistentemente lucrativo comprando e vendendo qualquer coisa se você tomar essa atitude corretamente. Não, ok, não é uma jogada inteligente. Número 2. Eles estão comprando direto em um nível de preço onde o gráfico já nos disse que os bancos estão vendendo. A oferta excede a demanda. Outro grande problema. Número 3. Eles estão tomando esses erros de novato em 9.880 em um momento em que o gráfico já nos disse que não há demanda significativa até 9.856 ou menos. Todos entendem essa parte? Quero ter certeza de que não são apenas esses dois erros sobre os quais sempre falamos quando quem está comprando aqui? Quem estava do outro lado da minha negociação em 9.880? Eles também estão fazendo isso quando a demanda significativa está abaixo de 9.856. Já temos essa informação no momento da entrada. Tudo bem, então vamos aprofundar um pouco mais. Observe todas as velas que ocorreram durante essa queda inicial no preço aqui. Veja isso, podemos contá-las. Não sei, há 1, 2, 3. São cerca de 15 velas caindo. Certo? Veja, apenas observando. É cerca de 15 a 20 velas, o preço precisa cair aqui agora. Por que são tantas velas? Por que nessa queda inicial no preço você encontra alguns compradores aqui? Aqui, mais alguns compradores aqui. Mais alguns compradores, a demanda lá. Então vai levar mais tempo e mais oferta para baixar o preço para 9.856. Todo mundo entende isso, então. Na próxima vez que o preço cair nessa área, você consegue entender por que quase sempre acontece na metade das velas ou menos. Você verá que quase todas as vezes. Quantas velas, quanto tempo levou na queda inicial do preço? Depois que entramos, você fará o próximo movimento e geralmente metade das velas são menores. Por quê? Porque essas ordens se foram. Essas ordens de compra que impediriam esse declínio no preço são preenchidas e é graças a esse grupo aqui que fez todo o trabalho sujo para nós. Isso faz sentido? Ok, mas vamos lá. Vamos ficar com mais alguns intensificadores de probabilidades aqui. Então observe aqui em cima novamente. Você sabe olhando para isso. Gráfico de 2 minutos, então provavelmente gastou cerca de 5 a 6 minutos aqui. É um longo período de tempo ou apenas um pouco comparado a todas as outras bases que você vê no gráfico? É um longo período ou um pouco? Sim, apenas um pouco de tempo. Então, novamente, o que isso nos diz sobre a equação de oferta e demanda? O nível de equilíbrio ou desequilíbrio? Bem, pense nisso e, novamente. Isso é muito oposto ao que o livro de negociação diz. Nos níveis de preço onde a oferta e a demanda estão mais desequilibradas. Que é o que estamos procurando. Você terá muitas negociações e transações ou muito poucas. Novamente, nos níveis de preço onde a oferta e a demanda estão mais desequilibradas. Você terá muitas negociações e transações ou muito poucas. Sim, você terá muito poucas agora neste mesmo ponto de preço. Eu direi que você tem o potencial para maior atividade. Mas você não o obtém porque todo esse potencial está em um lado do mercado. O lado da compra ou venda. Obviamente aqui no lado da célula.
Ok, é como energia potencial e cinética. Você sabe, a mesma equação. Enfim, então sim, então agora o que os livros de negociação dizem? Os livros de negociação dizem: quando você está procurando por áreas no gráfico, você sabe, em outras palavras, fortes níveis de suporte e resistência em um gráfico. Procure por áreas no gráfico onde há muita atividade de negociação. Muitas velas na tela, volume acima da média. Mas se você pensar na lógica, ok, como acabamos de fazer, você verá que na verdade o oposto é verdadeiro. Então, se todos nós concordamos com essa lógica, como fica essa imagem no gráfico de preços? São muitas velas ou muito poucas? São muito poucas, ok? Então, eu quero ter certeza. Xavier, ótima pergunta. Então, Xavier está fazendo uma ótima pergunta aqui. Os bancos e instituições alguma vez cancelam suas ordens? Agora, alguma vez? É uma palavra forte. Então, minha resposta é: eu diria que quase nunca. Minha experiência em um pregão facilitando o fluxo de ordens para bancos, instituições, grandes fundos, é que quase nunca um banco faz call. Bem, então deixe-me dar um exemplo. Um banco está vendendo aqui. Eu estava vendendo aqui esta manhã. Certo? Obviamente, quando o preço cai. Sabemos que nem todas essas ordens foram preenchidas e eu tive experiência nisso em um pregão. Certo? As maiores e melhores ordens que tínhamos que preencher em um pregão. Você nunca preencheu o todo. Você quase nunca preencheu todo o pedido, ok? Mas posso te dizer uma coisa que quase nunca acontece é que você sabe. Uma vez que o preço começa a cair, quase nunca é o que você sabe. O gerente financeiro vai ligar e dizer: você sabe quantos nós preenchemos? Bem, preenchemos metade do pedido. Estamos trabalhando no resto. Mas o cara nunca vai voltar e dizer. Bem, quase nunca vai voltar e dizer: tudo bem, apenas venda-os a um preço mais baixo. Está tudo bem, certo? Ou se eles estão comprando. Tudo bem, apenas pague um preço mais alto. Não é grande coisa, não, isso quase nunca acontece. Na verdade, não me lembro de ter acontecido. Certo? Eu só sei que sempre é uma palavra muito forte. Então, e novamente, você sabe. Um nível de preço onde a oferta realmente excede a demanda ou a demanda realmente excede a oferta. Esse nível nunca vai falhar. O que? Vamos voltar e olhar para vamos voltar e olhar para o que tal apenas o mês de de dezembro bem rápido vamos olhar para cada dia. Vamos começar com 1º de dezembro e algumas dessas negociações são negociações que nós fizemos e eu vou apontar aquelas outras são encontrad. Usando os serviços a uma negociação fora da a sala de negociação com uma de nossas salas de negociação ao vivo com nossos unos na primeira outra negociação na primeira então novamente está uma conta de renda de curto prazo na primeira ela fez cerca de $750 nesta. Agora novamente o nível em si está bem aqui dentro a caixa está cobrindo mais do que precisamos mas aqui podemos aplicar o intensificador de probabilidades número 1 como os preços saíram do nível olhe para aquela forte queda no preço longe do nível ok sugerindo uma grande demanda de oferta e equilíbrio. Rio aqui novamente como falamos antes olhe o quanto o preço se afastou do nível antes de retornar ao nível ok novamente não preciso passar pela mesma L. Lógica, mas você pode ver que vender a descoberto aqui para aquele comprador é o que queremos fazer e está em linha com a estratégia principal e tudo e então, um pequeno lucro de curto prazo. Também no primeiro, há o dólar fora de nossa grade de oferta e demanda. Há mais no primeiro, em nossa visão geral diária do mercado no dólar. Ok, novamente, olhe para esse nível. Muito pouca negociação no nível. Forte recuperação no preço e veja como o preço simplesmente desaba no nível. Agora aqui está o porquê de este ser um ótimo exemplo. Este dólar, novamente. Isso foi encontrado usando nossa visão geral diária do mercado. Isso sai todos os dias, todos esses serviços que estou mostrando a você. Sabe, todos os dias, de segunda a sexta. Mas este é um exemplo, você pode dizer. Bem, alguém pode dizer e ir em frente e dizer se quiser. Se isso é tão fácil,
Como é que todo mundo não está fazendo isso? Quero dizer, alguém está pensando isso porque às vezes eles pensam assim e eu não quero fazer isso parecer muito fácil porque. Você sabe, certo, se parece bom demais para ser verdade. Tem que ser bom demais para ser verdade. Não é assim que a vida funciona. Certo? Quer dizer, se isso é tão fácil, você apenas segue algumas regras. Como é que todo mundo não está fazendo isso? Este é um ótimo exemplo do porquê? Ok, este é um ótimo exemplo do porquê. Observe a entrada aqui, muito cedo no mercado na manhã do dia 1º. Demos uma zona de demanda no final. Bem aqui, instruindo nossos alunos a comprar aqui se eles quisessem, aqui está o nível um pouco mais tarde. O preço cai para esse nível. É uma grande queda no preço. Ok, deixe-me perguntar a você. Quem vai ficar um pouco nervoso apertando o botão de compra depois do que provavelmente é a maior vela vermelha no gráfico? Bem aqui? Lembre-se de que você não vê nada disso verde. Mas qualquer um pode ficar um pouco nervoso aí. Sim, o que você acha que é a notícia quando o preço está caindo assim? No final, se você está olhando para você sabe, seu noticiário em tempo real ou assistindo TV, vai ser bom ou ruim? Sim. Não vai ser bom. Você acha que alguém na TV vai te dizer para comprar no final aqui embaixo? Eles não estão, eles vão te dizer por que está caindo. Mas eu quero voltar ao primeiro. Se você estiver um pouco nervoso ou muito nervoso apertando o botão de compra. Botão aqui embaixo, deixe-me te dizer por que isso acontece. Porque você sabe, e novamente eu não estou te criticando. Mas a maioria das pessoas ao redor do mundo, quando se trata de negociar e investir nos mercados financeiros, são condicionadas a pensar, agir e negociar como comerciantes de varejo. Ok, meu trabalho. Na Online Trading Academy com você é fazer você parar de pensar assim e começar a pensar como um banco faz. Ok? Então, deixe-me contar a realidade do que aconteceu aqui na zona de demanda. A realidade do que está acontecendo aqui. Se você está um pouco nervoso, é que você acabou de entrar na sua loja favorita. Há uma placa ali que diz que seu item favorito que você veio comprar naquele dia está com metade do preço. E só restam 2 e eles estão no fundo da loja. O que você vai fazer? Você ainda vai ficar nervoso ou vai ficar animado e correr e tentar pegar esses 2? Certo? Faz sentido? É isso que está acontecendo aqui. Então, o que acontece ao longo de um período de tempo? Você sabe, aprendendo estratégias, aplicando-as e negociando. Você sabe, o condicionamento realmente muda. Se você for a algumas das salas de negociação na Online Trading Academy, as pessoas, em vez de ficarem nervosas aqui, ficam super animadas para comprar aqui. Tipo, sim, eu tenho o iene em promoção. Tenho o esse preço com grande desconto. Você sabe, zona de demanda e alguém vendeu. Segure-o para mim lá embaixo. Você sabe, de qualquer forma. Acho que você entendeu tudo bem. Então vamos continuar aqui. Eu sei que estamos quase sem tempo. Então ao primeiro, o 1 graus de dezembro. Mais no primeiro. Ao segundo usando a grade de oferta e demanda. Mais no segundo novamente. É quando você vê a tela de negociação. Essas são apenas as negociações que estou fazendo a cada dia. Segundo novamente, eu só quero mostrar o mesmo padrão e imagem repetidamente. Segundo terceiro, obtendo muita atividade de negociação. Há um FX, há o iene, há a Libra no terceiro. Libra SP ainda é o terceiro. Terceiro tem que acelerar aqui. Quarto, dólar australiano. Euro iene, títulos, Libra. Petróleo bruto, iene, ainda todo quarto. Muita atividade de negociação no quarto e ninguém sugere que você faça todas essas negociações. Mas essas são todas as negociações que fazemos com nossos serviços e ao quinto. Vou clicar um pouco mais rápido. Mais rápido, eu negocio, pego TR.
Algumas dessas negociações. Como você pode ver, o pool estou fazendo geralmente cerca de 2 dessas negociações por dia ou a um nível que não funcionou no final. Então ocasionalmente um nível não funcionará Mas tudo bem se você estiver seguindo as regras. A maioria deve ok 1, e então aqui está o ETH avançando. Vamos para aqui está o nono. Que é a Libra, o ouro e aqui está o. Aqui está o Nasdaq de ontem em qual eu queria me concentrar. O dólar. Então este é o gráfico do dólar de ontem. Acho que é esse, deixe-me voltar. Então tínhamos uma zona de demanda aqui no dólar, que é a chave para negociar a maioria dos mercados de câmbio. Mas novamente, olhe para o nível aqui embaixo. Quero mostrar a você este. Ok, observe esta pequena zona de demanda aqui. Ela realmente não parece muito diferente do que a ação do preço acima dela e a ação do preço abaixo dela. Mas esta base abaixo e a base acima nunca se qualificariam como uma zona de demanda se você estiver seguindo nossas regras. Por que o que torna esta base diferente que pegamos que acabou sendo? Você sabe, causando a virada perfeita no preço. Qual é a diferença? É o intensificador de probabilidades. É o intensificador de probabilidades número D. Hoje tempo no nível há muito tempo nesses outros níveis nos dizendo que oferta e demanda realmente não pode haver um grande desequilíbrio. E se houvesse preço nunca teria ficado lá tanto tempo. Então aquele intensificador de probabilidades ontem foi a chave para escolher esta zona do M. Entre essas outras duas que nem são zonas de demanda para nós para outra pessoa você sabe que esta pode ser uma zona de dema. Nada não se qualifica. Existem outros intensificadores de probabilidades. Eu só queria gastar tempo focar em alguns dos principais Você sabe 2 ou 3 dos principais para você e então esta informação sobre o dólar virando em nossa zona de demanda pré-determinada da grade de oferta. E demanda você sabe que você poderia negociar. Você sabe que você pode procurar uma zona de oferta com o mesmo tempo no euro ou qualquer grande moeda. A principal em relação ao dólar, certo? Então nos concentramos bastante naquele gráfico do dólar. Ok, então aqui está meu endereço de e-mail Sidentradingacadem. Se você tiver alguma pergunta, comentários, sinta-se livre para me enviar um e-mail. Se você estiver, Você sabe, se estiver com dificuldades em suas negociações e precisar de ajuda ou o que quer que seja. Você sabe que esse é o objetivo aqui novamente. O foco precisa ser ordens. Ordens. Onde estão as ordens de compra significativas? Onde estão as ordens de venda significativas? Nada mais, eu não me concentro em mais nada. Não tenho interesse em mais nada. De qualquer forma, espero que hoje tenha sido útil. Eu realmente queria me concentrar muito nisso e garantir que você tenha entendido o básico e entendido em um nível profundo para que você possa realmente começar a aplicá-lo Obrigado FX Triac por colocar isso aqui.